Ô Hélio, eu discordo um pouco de você, porque eu vi uma aula na internet sobre fração. Fração dada por o melhor professor de matemática do Brasil. E a partir dali eu disse assim, puxa, se eu tivesse estudado fração com esse recurso. Aí depois eu vi uma aula sobre Roma Antiga. Aí vem a imagem de Roma, entendeu? Acho que ajuda sim. Mas, Marcelo, Cláudia lançou aqui uma questão arrepiante, que a gente sempre tinha essa esperança de que o acesso disseminado às informações, né, fosse nos ajudar a diminuir esse gap que a gente tem no Brasil internamente, entre as classes sociais ou entre as regiões. E ela está chamando a atenção que esse tipo de ferramenta pode até acentuar a desigualdade. Eu estava me lembrando quando esse programa de levar computador para as escolas públicas, quando chegou na periferia de São Paulo, do Rio, os alunos é que ensinavam os professores a usar o computador. Não, é assim, professor, pega aí e tal. Eu disse, puxa, então a coisa agora vai. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. Quer dizer, acho que tem uma evidência, um pouco de acordo com o que o Rotenberg falou, de que internet, não existe nenhuma evidência forte de que internet impacta o aprendizado. Eu não vi nenhum estudo até agora. Que você não viu essa aula de fração, vou mandar para você. Não, mas que aumente o aprendizado. Por exemplo, vários estudos até foram apresentados assim, sobre, por exemplo, inclusão financeira. A internet, ela tem resultado, vários experimentos, mas para a educação isso ainda não foi provado. Acho que é um santo graal que a gente gostaria, mas ainda não vi nenhuma evidência assim, definitiva. Vi, por exemplo, voltando ao ponto do celular, existem vários estudos que mostram que o celular na África fez uma diferença gigantesca em termos de crescimento, né? Então, acho que, porque essa área de tecnologia de informação é uma área que é um futurismo, a gente sonha muito. É importante, às vezes, a gente botar os pés no chão, né? E para ver realmente o que funciona, o que não funciona. Por exemplo, sobre essa questão desses serviços públicos, lá o que o nosso estudo mostra é o seguinte, qual o maior uso da internet? Comunicação, 33%, 2012. Depois lazer, 29%, mas educação é 28%. Pode ter mais de uma escolha. Aí, bem depois, o quê? Acesso a serviços públicos em geral, 8%. Comércio eletrônico, 8%. Transações financeiras, mais ou menos 8% também, e certamente são os mesmos 8%, quer dizer, o sujeito que usa para fazer uma coisa, faz outros, 92%, outros não usam. Então, acho que é muito importante a gente ter evidência empírica, assim, acho que é uma área que a gente fazia muito experimento, e a própria internet ajuda muito isso. A gente fez em 2006 um estudo sobre avaliação de um programa de inclusão digital lá na Bahia. A gente tinha que fazer 500 entrevistas, calculamos lá a amostra, etc., 500. Aí no meio, não, vamos botar lá na rede, vamos dar mais tempo para as pessoas usarem, etc. Fez 10.500 entrevistas no mesmo tempo, em 5 dias. Então, eu acho que é um admirável mundo novo que a gente precisa trilhar pouco a pouco e, às vezes, perceber qual é a realidade. Por exemplo, eu acho que essa questão de educação, acho que teve um anúncio que ainda não foi efetivado, que acho que faz todo sentido. Essa coisa de um computador por aluno, eu não sou convencido disso. Um computador por aluno, qual o grande custo, como o Silvio Meira fala, de um computador? É que ele fica obsoleto e 18 meses o preço de um novo cai à metade. Então, você vai a uma perda de capital gigantesca. O computador em política pública, ou é um computador coletivo, idealmente. Vários usam, porque o grande custo do computador é o quê?
Você tem que usar aquele equipamento, não é pelo uso que ele deprecia, porque ele fica velho. Então, e muitas vezes casos de escolas, etc., que ganha o computador e fica trancado numa sala, quando você abre o computador já está ultrapassado. E acho que essa coisa de dar o computador para os professores, que parece que foi a mudança, é outro sentido. E, obviamente é muito mais difícil, mas essa você está, vamos dizer, dando um subsídio, fazendo uma política para aquele que vai transmitir a política pública, ou monitores jovens, para pegar a sua sugestão. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que olhar muito, fazer muito experimento. E o uso disso como ferramenta para a administração pública, como o Célio chamou a atenção. Eu vi um software outro dia maravilhoso. O secretário de Educação abre o computador, aí entra uma lista das escolas e fica piscando em vermelho aquela que está em situação patrimonial complicado, está caindo. E esse tipo de ferramenta não poderia ajudar mais? Não, sem dúvida. Por exemplo, tem um estudo lá na Índia que tinha problema de absenteísmo dos professores. Aí você tira uma foto do professor lá na sala de aula, assim, com o celular, e aquilo funcionou, dá resultado, entendeu? O professor tem que ter uma foto, não sei se é com o jornal do dia, o que é, para ele não... Mas ele... Então, acho que é um admirável mundo novo, só que a gente tem que ser assim, muito metódico, principalmente em política pública, porque o setor privado, ele, como o Valente falou aqui, se ele está oferecendo, o negócio não dá certo, ele muda. Agora, às vezes, em política pública, você tem uma ação... Você acha, não, isso aqui, um computador por aluno. Eu acho que muitas dessas coisas de universalização é bonito no papel, mas, quer dizer, o sujeito que mora lá na Amazônia, ele quer realmente eletricidade? Se você chegar para ele dar o dinheiro para ele, você prefere o quê? O dinheiro ou você prefere o custo? Então, são coisas que eu acho que... acho que as possibilidades são gigantescas. Eu acho que uma criatividade, acho que essa parceria de criatividade privada e ação do Estado, etc. Eu estou falando mais de inclusão mesmo, assim, na base da distribuição. Eu acho que é absolutamente, acho que as oportunidades são enormes, mas às vezes elas não estão exatamente onde a gente acha que elas estão. Quer falar alguma coisa? Diga. Eu apenas disse que o computador é parte do processo, eu jamais diria que ele não é importante na educação. Os resultados a gente tem resultados, o uso somente da internet, e a gente não consegue dizer que ela ajuda ou não ajuda, mas a gente tem resultados magníficos em projetos que a gente faz. Agora, no IDEB, nós estudamos 10 municípios que adotaram as nossas soluções educacionais, e eles foram, o incremento do IDEB, do último para nesses municípios, foi 150% maior do que a média. Cito como exemplo José de Freitas, no Piauí, que é um município muito pobre, em que nós adotamos todas as escolas municipais e todas as escolas estaduais do município. Ele teve um IDEB de 5,7, muito acima da média nacional. Ele tinha 3,1 antes do projeto. Quer dizer, quando você faz o projeto com o professor no centro, com os softwares corretos, com a capacitação correta, sem dúvida nenhuma que é uma revolução. Eu apenas quis dizer que entregar computadores para os alunos não vai mudar nada, não vai mudar a educação brasileira. Que se você não centrar todos os programas no professor, na capacitação do professor, na preparação desse professor, que começa lá no curso de pedagogia, se nós tivermos bons cursos de pedagogia, aí entra o computador de novo, porque a maioria dos cursos de pedagogia hoje são à distância. Então você está tentando formar bons professores à distância. Claro que o presencial é melhor, claro que o contato humano é melhor, mas se você não consegue, você vai para a distância. É óbvio que as aulas de computador, temos exemplos maravilhosos pelo mundo, mas ele de per si, ele não muda a educação. Mesmo que você tenha uma aula sensacional de fração, você vai ter que ter essa aula sensacional de fração. E se você tiver computador para todos os alunos em todas as salas e puder transmitir essa aula magnífica de fração com o melhor cara de fração, vai ser um início fantástico. Mas se esse professor
não souber captar essa aula de fração e continuar trabalhando com esses alunos a fração, de nada vai adiantar. Eu só quis dizer que o centro é o professor e que a revolução mesmo da educação brasileira começa com a revolução do professor, que o computador não é a solução para todas as mazelas da educação, mas é importantíssimo, não tenho dúvida alguma. Assim, um computador com qualquer meio de comunicação, só o fato dessas crianças poderem se comunicar. O projeto que a gente tem um portal educacional hoje usado por mais de 1 milhão de crianças no Brasil, e a gente faz projetos colaborativos. Sempre tem um moderador que lança um tema, sempre uma pessoa boa, esse craque da fração, ou o craque da genética, ou craque ou um economista. A gente tem um chamado Preço das Coisas, que é um projeto que eu gosto muito, que as crianças pesquisam o preço da cesta básica na sua região. A gente tem praticamente em mais de 1.500 municípios, tem escolas que usam esse portal. Daí, essas crianças pesquisam, primeiro pesquisam o que é cesta básica, depois pesquisa o preço na vendinha ou no supermercado do feijão. Daí começa a ver que a cesta básica no Nordeste não é exatamente a mesma cesta básica do Sul. E tem um moderador discutindo tudo isso. E pergunta, por que o açúcar é mais caro em Curitiba do que no Recife? O que isso tem a ver com daí as crianças começam a ter noção de custo, de preço. É tão rico a ferramenta, os projetos. O outro nossa região. A criança descreve como é a sua cidade e grava. E a criança do Sul fica olhando como é que a criança do Nordeste descreve a sua cidade. É de maneira completamente diversa, desde o sotaque até a maneira de ver o mundo. E são projetos maravilhosos. Jamais diria que o computador e a internet não são importantes no processo. São importantíssimos no processo. Mas sem o professor bem capacitado, sem o professor na sala de aula, sem a socialização dessas crianças, nada adianta. Eu só queria... Talvez não fui muito claro na minha explicação. Não, foi ótimo. São evidências empíricas, experimentos aleatórios, etc., que na literatura internacional ainda não vi, mas é experimento aleatório, é avaliação mesmo, falar, você tem acesso à tecnologia e tem tudo igual. Infelizmente, adoraria, assim, acho que a gente tem que fazer esses experimentos para ver o que dá certo, como, não, você precisa ter todos os componentes. Acho que em vários aspectos você tem a inclusão financeira, mobilização, etc. Mas nota, aprendizado com avaliação, realmente que você isola os efeitos, eu ainda não vi assim. Adoraria ver, mas tem que ser avaliação de isolar causa e efeito. Eu vou te mandar alguns resultados pontuais, mas bastante são avaliações significativos. Aleatórias ou é aleatório? Temos alguns municípios isso comprovado. Certo. Quando tem começo, meio e fim os projetos, tá? Quando é simplesmente uso, não. Célio, o setor de telecomunicações, à medida que ele universalizou, digamos, pelo menos o acesso, ele acabou alavancando outros setores indiretamente, por exemplo, o setor de call center, né? Que por um período grande foi o maior empregador do Brasil, novo empregador, né? Novos empregos criados, não é isso, Marcelo? E a pessoa que saiu ali do segundo grau, está entrando na faculdade, primeiro emprego, a mão de obra. Se a gente juntar o pessoal do Helpdesk também, acho que vai dar um número enorme. E nesse sentido, a tua experiência, né, numa empresa como a que você dirige, essa mão de obra que a gente está formando aí, ela vai ajudar a melhorar a estatística do Marcelo Nery ou não, ou vai correr o risco que a Cláudia chamou a atenção? Olha, minha experiência, não só na Prodesp atualmente, mas minhas experiências anteriores, ou seja, primeiro que esse setor, imagino eu, que continua sendo um empregador bastante importante, né, no Brasil. Eu diria que centenas de milhares de empregos desse segmento, né? Agora, são empregos em geral, né, jovens, né,
começam ali e geralmente estudam, né? É um emprego temporário, né? Mas obviamente que ele se expõe, né? Ele gera renda, expõe a tecnologia, né? E aprende certamente muitas coisas ali. Tá? Agora, um serviço que, com a disponibilização da internet, né? Ele está também sofrendo transformações, né? Porque as empresas que hoje disponibilizam esse serviço, ele custa caro, né? É um serviço caro. Tanto é que hoje você vê sites que escondem, né, o 0800 ou o número a se ligar, a se discar, porque ele está sendo ao longo desincentivado, né? Por quê? Porque a internet está possibilitando você prover esse tipo de suporte de forma mais barata, né? Mas, de qualquer maneira, sim, ou seja, ele possibilita ao jovem um primeiro emprego, né? Um emprego que ele ganha para sobrevivência, né? Mas, a minha experiência é que esses jovens, ele usa aquilo ali para fazer a despesa básica, mas ele está pensando num futuro melhor, né? Entendeu? Essa é a minha experiência com esse mercado.